genio, Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Bem-vindos a mais um Bola ao Meio. Hoje o nosso convidado é Vasco Samoco, jornalista do Jornal de Notícias. O tema deste episódio é a literacia futebolística em Portugal. Vasco, antes de mais, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Num tempo em que muito se fala na falta de cultura desportiva em Portugal, qual é que é o ponto de situação que fazes do conhecimento dos adeptos portugueses? Bom dia, antes de mais obrigado também pelo convite. Eu acho que o conhecimento é cada vez maior, há um conhecimento maior, não tanto por causa daquilo que se faz no jornalismo mais convencional, digamos assim, mas porque as redes sociais e alguns projetos novos que têm surgido e continuam a aparecer ajudam a potenciar essas conversas mais educativas, chamemos-lhe assim, e isso provoca discussões, provoca conversas que não acontecem nos jornais, enfim, nesses órgãos de comunicação social vamos dizer, mais práticos, mais dia a dia, sem grande, que não têm grande margem para permitir essas interações. E eu daquilo que me apercebo nas redes sociais em que eu estou, que é mais no Twitter neste caso, acho que há muitas pessoas interessadas em discutir, em aprender, em conversar sobre o jogo, sobre várias coisas, e nesse sentido eu acho que há mais gente interessada do que aquela que parece à primeira vista. Nós vemos os programas na televisão, aqueles que têm mais audiência não são aqueles mais educativos, digamos assim, mais que permitam essa tal aprendizagem, mas nas redes sociais acho que isso acontece muito e há um potencial que as redes sociais têm que, desse ponto de vista, parece-me estar a ser bem aproveitado. Estás exatamente a falar das redes sociais. O Twitter, como também falaste, é onde temos assistido a um conteúdo mais diversificado. Temos mais pessoas entendidas no jogo a falar, a mostrar, a comentar. Como é que nós podemos usar as redes sociais de forma a educar o adepto? E como é que os podemos cativar a ler e a ver o conteúdo? É uma boa pergunta. Eu acho que o primeiro ponto é nós que estamos nas redes sociais e que temos essa possibilidade de permitir a discussão, é falar sobre aquilo que nós achamos que é importante. E o que nós achamos que é importante, a partir daí vais sempre atrair outras pessoas que pensam como tu, vais lá estar permitindo que essas conversas fluam melhor, que essas conversas cheguem a mais pessoas, e a partir daí, mesmo que essas pessoas não tenham um chip, digamos assim, virado para isso, também se começam a perceber que há outra maneira de ver o jogo e de ver o futebol e de abordar os problemas, entre aspas, e de abordar a situação que existe no jogo. Eu acho que a maneira de nós educarmos é um bocado, essa palavra é um bocado, não sei se foi essa palavra que tu usaste. Sim. Pronto, eu acho que isso é um bocado forte, embora eu continue a achar que os órgãos de comunicação social, os jornais, a televisão têm esse dever, têm o dever de tentar pelo menos ajudar a que a forma como se vê o fenómeno, como se vê o futebol, seja mais saudável e menos, eu não queria usar doentia, mas é a única palavra que me surge,
que é muito virado para a emoção e para as polémicas, porque já sabe que quando há emoção a discussão nunca é muito, muito proveitosa, digamos assim. E nas redes sociais, no Twitter especificamente, tu podes considerar essas duas coisas, podes falar daquilo que gostas, podes falar daquilo que tu achas que é importante, e a partir daí podes criar uma comunidade que se reveja naquilo que tu dizes, naquilo que tu promoves, e isso é uma maneira também de pelo menos dar duas versões do jogo, que é a versão mais polémica, a versão que não tem tanto essa não vou dizer vontade, mas essa predisposição para, para essas discussões mais saudáveis. E por outro lado, tens a parte em que nós podemos promover isso. E nesse sentido, acho que as redes sociais estão a ter um papel importante, e há cada vez mais gente que infelizmente, por um lado, compra menos jornais, e por outro está mais metida nas redes sociais, porque é aí que também vai encontrar coisas que não encontra na comunicação social mais convencional. Então sentes que o público-alvo dessas redes sociais é um bocadinho diferente do outro público mais convencional, que este público se calhar procura saber mais em vez de ir por aqueles meios convencionais e aquele tipo de até jornalismo tradicional a que estamos habituados. Sim, isso sem dúvida, mas eu não vejo que haja dois tipos de público. Pode haver, na maior parte se calhar mas eu também sinto que há pessoas que consomem as duas vertentes, que é a vertente mais normal, que está mais metida, digamos assim, no dia a dia, que é aquela vertente mais polémica, das discussões não muito profundas, e depois há outra vertente, que é aquela que já falamos, e que eu acho que há mais pessoas que estão metidas um bocadinho nas duas. Desculpa, a outra parte da pergunta que tu disseste foi se o público era diferente, não era? Sim, exatamente. Se o público das redes sociais, nomeadamente o Twitter, era um tipo de público diferente. Talvez, porque como eu já falei, o Twitter promove coisas que não acontece nos jornais, e eu falo nos jornais porque a atividade onde eu estou mais por dentro. O Twitter o Twitter e as redes sociais, mas mais o Twitter neste caso, tem a vantagem de promover a interação. Isso, e logo aí é uma vantagem que tem no sentido de cativar e de ajudar a promover discussões mais diferentes, digamos assim, porque ao promover essa discussão, essa interação, tu estás a dar à outra pessoa a possibilidade também não só de ler o que tu escreves, mas também de se meter na discussão, de dar ponto de vista. E essa pessoa, quando dá o ponto de vista, sente que é ouvida, sente que tem opinião que é valorizada. E eu acho que isso é uma maneira de agregar mais gente, uma maneira também da discussão fluir melhor, de atrair público, porque não estás só a ler e a pensar para ti, mas também podes falar e podes discutir, dar outra versão. E nesse sentido, sim, o Twitter parece-me que o público-alvo começa a ser diferente, porque também tem estímulos diferentes e depois tem resultados diferentes também. E nesse sentido, acho que o Twitter está feito para para utilizadores diferentes daqueles que compram os jornais hoje em dia, sim. Uhum. Achas que as conjecturas sociais, nomeadamente políticas e económicas, também têm reflexo nesta forma de ver e de falar sobre futebol que a maioria dos adeptos tem? Não, acho que não. Eu acho que o que a maioria dos adeptos tem em Portugal os adeptos em Portugal gostam mais do clube deles do que gostam de futebol. Uhum.
tenho essa ideia. E a partir daí é difícil tu criares ou teres uma discussão sem ser emocional. Eu vejo que o ganhar continua a ser o mais importante. Pensa-se em ganhar acima de qualquer coisa, sem olhar a meios. Perder é quase impossível, porque ninguém aceita perder. E, nesse sentido, não creio que o contexto que falaste tenha muito a ver com isso. Eu acho que isto sempre foi assim, desde que eu tenho uma memória mais lúcida sobre isso. Acho que tem vindo a piorar. E se calhar também as redes sociais, a forma como os clubes as usam, os programas televisivos, como são feitos, tem sido, nesse caso, tem prejudicado também o ambiente à volta do futebol e do jogo. Mas por outro lado, paradoxalmente, isso pode ter o efeito, também está a ter o efeito contrário, que é que cada vez mais pessoas não se revejam nesse tipo de conteúdo e se afaste mais disso e venha mais para o Twitter e que faça, lá está, as outras discussões que nós já falamos. Mas não me parece que o contexto social, o contexto económico tenha muito a ver com isso. Acho que é mais a falta de cultura desportiva, que em Portugal é pequena, a começar nos dirigentes, acabando nos adeptos, porque também estão metidos nesse contexto. E pronto, e é isto. Tu falaste aí num conceito interessante e eu também o trouxe logo para o início da conversa a dizer que era o nosso tema, mas o que é para ti a cultura desportiva? É que muito se fala sobre isto e por vezes toda a gente está a referir-se a esse conceito e não sabe bem do que está a falar. Eu acho que cultura desportiva, primeiro que tudo, é aceitar a derrota e saber perder. E a partir daí, quando tu aceitas que podes perder, quando tu aceitas que o adversário pode ser melhor que tu, quando tu aceitas que ganhar no jogo depende de muita coisa que os clubes, os treinadores não controlam, depende da sorte, depende de uma bola que vai ao poste, depende se o relevado está bom ou mau. Quando tu aceitas o erro, quando tu aceitas que o árbitro pode errar, quando tu aceitas que os jogadores podem falhar golos de baliza aberta, ou podem marcar golos na própria baliza, ou podem fazer um penalti estúpido, digamos assim. Quando tu aceitas essas coisas, a cultura esportiva aparece. E o que acontece é que em Portugal não se aceita isso. Não se aceita que o jogador falhe um golo, não se aceita que um árbitro erre, não se aceita que haja golos na própria baliza. Quando alguém marca na própria baliza é porque a primeira coisa que se pensa é logo que está comprado. Enfim, e eu acho que parte do princípio de aceitar o erro, de aceitar perder, de aceitar que a vitória acontece, mas o normal é que ela não aconteça, aceitar que há adversários, aceitar que se pode perder. E quando tu aceitas que podes perder, eu acho que começas a ver as coisas de outra maneira. Dizer o que é cultura desportiva, a definição em si eu não te consigo dar, mas eu acho que o primeiro passo para ter essa tal cultura desportiva é aceitar a derrota. E quando tu aceitas a derrota, a partir daí é tudo mais fácil, até para quando tu ganhas, até para conversares com alguém, porque tens sempre a mente mais aberta, estás sempre mais disponível para falar e para não ter razão, digamos assim. Portanto, eu acho que o primeiro passo para a cultura esportiva é aceitar a derrota. Falámos no Twitter e acho que ambos concordamos que tem uma enorme força nos dias de hoje, mas temos assistido também a um fenómeno que é o crescimento dos podcasts sobre futebol. Os podcasts também têm tido um lugar cada vez maior no dia-a-dia das pessoas, têm tido um grande crescimento. Além do Twitter, também achas que esta é uma boa forma de chegarmos aos adeptos? Até porque também nos estamos a adaptar um pouco à realidade do dia-a-dia e do comum, não é?
Uhum. Eu acho que qualquer forma que seja fazer diferente do que acontece hoje em dia, tem potencial para chegar aos adeptos, tem potencial para ter leitores, para ter ouvintes, porque fazes diferente do que os outros fazem. Quando fazes diferente, isso chama a atenção. O que acontece hoje em dia é que os jornais, e eu volto a falar em jornais porque lá está, é onde eu trabalho, os jornais têm pouco tempo para trabalhar, trabalham, querem tudo para hoje. O facto de serem diários, eu acho que os prejudica, na minha opinião, porque não dá tempo para trabalhar matérias, não dá tempo para pensar a médio e longo prazo. Está sempre, muitas vezes faz jornais sem ter matéria para fazer jornais diários. Mas não, se, por exemplo, os jornais se tornassem semanários, não perderiam um pouco a validade, como se costuma dizer? Depende do trabalho que tu faças nesses jornais. Eu acho que se for jornais semanais para dar notícias de ontem, acho que não faz sentido. Porque há outro fenómeno que vale a pena falar também nisto da comunicação social, que é até que ponto é que hoje em dia faz sentido ter jornais com notícias de ontem. Isto pode parecer um bocado estranho, mas Eu percebo o que estás a dizer. Mas há 15 anos, há 10 não havia internet, não havia notícias ao minuto. Agora há isso tudo. E tu, quando fazes um jornal e na quarta-feira, como no 80% ou 60% de notícias de terça-feira, até que ponto é que isso faz sentido? Para mim faz pouco. E tu estavas a falar aí da validade. Eu acho que a internet tem a vantagem de poder ser esse veículo de noticioso ao minuto, diário, e o jornal em papel tem o potencial de acrescentar mais a isso, ou seja, em vez de dar a notícia, apresentar no contexto, apresentar explicações, explicar porque é que se passa assim, não se passa de outra maneira, fazer mais reportagens, fazer mais outro tipo de trabalhos que a vertigem do dia a dia não te deixa fazer ou torna mais difícil que o faças. Eu acho que os jornais têm que se adaptar também a isso e, e não vejo que isso já tenha começado. Aí até ficavam a ganhar os dois, porque o jornalista ganhava mais tempo para trabalhar e mesmo o próprio jornal poderia reduzir as suas despesas, não é? Pois, eu acho que sim, mas se ninguém fez até hoje, se calhar também sou eu que estou errado. Não sei se ninguém experimentou isso até hoje, não sei porquê. Se calhar esta ideia pode não ser viável, não sei. Mas o que eu acho é que os jornais, fala-se muito em adaptação aos novos tempos, em adaptação às redes sociais, e eu sinto que os jornais em papel ainda não se adaptaram bem a isso. Ainda não sabem bem que posição é que devem tomar neste contexto que vivemos hoje. E é um bocado difícil também, porque eles têm que sair todos os dias, têm que vender todos os dias, mas lá está, mas se calhar já não faz sentido ter jornais diários, não sei. Recentemente também criaste um site em nome próprio, o vascosamoco.pt. .com, Peço desculpa. nada. Abordas temas que fogem assim um pouco à norma, não é? Tu falas mais da gestão e liderança no futebol. Porquê é que decidiste criar este projeto? A primeira razão é porque são temas que eu gosto e que gosto cada vez mais. E encontrei aí nesse site uma forma de falar daquilo, de falar mais daquilo que gosto, daquilo que me interessa, e promover outro tipo de discussão que ainda acho que não existe muito atualmente. Depois, porque acredito que essas áreas que falaste são as áreas que ainda têm mais potencial de crescimento no futebol e principalmente em Portugal, que ainda são áreas, a gestão de clubes, a gestão de projetos, a valorização de ativos, ainda são áreas que eu acho que ainda estão um bocado estagnadas em relação a aspectos táticos, técnicos e por aí fora. E depois, pela minha vontade em tentar, dentro da minha insignificância, claro,
tentar ajudar e promover, lá está, as discussões saudáveis, ajudar o futebol a evoluir, criar outras discussões, ser uma mais-valia para ajudar o futebol a evoluir cada vez mais, para ajudar clubes que não têm dinheiro e têm que ter outras formas de se rentabilizar. E basicamente foi isto. Nasceu pela minha vontade e pelo meu interesse nestas áreas, nasceu pela minha convicção de que são áreas com muito potencial de crescimento e por fim, também na minha vontade de tentar contribuir de alguma forma para melhorar o futebol em Portugal. A criação de sites é algo que podemos ver de dois pontos de vista. Além de trazeres essa discussão um pouco mais saudável e de falar de temas que de facto são menos abordados, há algo que eu te queria perguntar. Não achas que os leitores, por vezes, não estão dispostos ou tão predispostos a abrir, por exemplo, um link de um site em que sabem que se calhar podem ter um artigo um pouco mais extenso e não querem perder se calhar 2 ou 3 minutos a ler um artigo e preferem algo mais curto, como por exemplo um tweet, onde temos um limite de 180 caracteres, por exemplo? Não sei, eu acho que se o tema for bom e for diferente, eu acho que tem sempre leitores. As redes sociais também têm outra vantagem, que é tu, se partilhares alguma coisa num Twitter, por exemplo, e se tiveres a sorte de alguém fazer retweets, de alguém comentar, isso vai logo chegar a outras pessoas, vai criar outros focos de discussão com mais gente. Já tive mais certeza em relação a isso, mas já fui da opinião da pergunta que tu disseste, que se calhar as pessoas não estão tão dispostas a ler coisas mais extensas, mas aquilo que eu tenho visto e da minha experiência, quer como leitor, quer como neste caso o escritor num site, é que são esses textos que te abrem um bocado os horizontes, que te fazem pensar, que promovem a discussão, que te enchem com mais ideias, e por isso eu acho que o tweet que tu falaste que é curto pode ter esse impacto maior, mas se o tweet for bom, se o tema que tu abordas no tweet tiver potencial para escrever mais, eu acho que o deves fazer, porque eu acho que há leitores para isso. Eu acho que há leitores. Perder 3 ou 4 minutos a ler um texto não é nada. Ainda por cima nós estamos cada vez mais viciados, digamos assim, nos telemóveis, nos computadores, nas redes sociais. Eu acho que se for um tema com potencial, se for um texto bem escrito, se for atrativo para o leitor, se for estimulante para o leitor, eu acho que tem leitores na mesma. Sim, também podemos ver de outra forma. Um dos grandes fenómenos, pelo menos neste meio, nesta comunidade mais desportiva, digamos assim, são as threads do Twitter, e por vezes também se tornam um pouco extensas e não é por isso que deixam de ser lidas, não é? Exatamente. Eu também já fiz e faço algumas threads, e aliás, essa estratégia até foi uma forma que me fez avançar para o site, porque eu sentia que as pessoas liam e que as pessoas tinham interesse e que perguntavam e que entravam na discussão, e portanto meter isso tudo, passar desse ponto para o site, não me assustou em relação a isso que tu dizes, não ter leitores, porque precisamente por aquilo que já falamos, que é o tema disto tudo, o tema ajuda a que recebas atenção de leitores. Se for diferente, ainda melhor. Se for temas que permitam uma discussão, que permitam partilhar ideias, que
permitam promover a conversa e para tentarmos chegar aqui todos a um ponto de concordância, digamos assim, para que realmente é preciso fazer alguma coisa e que realmente é por aqui que se pode mudar, que é por aqui que se pode fazer diferente. Eu acho que tem sempre potencial para ser bem sucedido. Quais são as maiores dificuldades que tu tens em transmitir a tua mensagem? Por exemplo, é mais a nível de conceitos táticos, por exemplo, que são difíceis de perceber para o leitor, ou a que nível é que tens dificuldades? Mas estás a falar do Twitter ou do site? Ou das duas coisas? Até podes diferenciar as duas. O Twitter é mais complicado, porque tens que resumir tudo, ou quase tudo, em 240 caracteres, 280, se não me engano. E a partir daí tens que escolher muito bem as palavras, muito bem os temas, tens que ser muito direto, e isso às vezes não é fácil, porque aquilo que tu queres dizer, às vezes é impossível dizê-lo em 280 caracteres. Isso obriga-te a ter uma ginástica mental e uma destreza com as palavras, que com o site isso não acontece, porque não tens limite de caracteres, podes ser mais criativo, podes explicar por palavras que sejam, se calhar, por mais palavras, isso ajuda à explicação, porque não exige que tenhas que resumir tudo, às vezes drasticamente, não é? Não vejo acho que as grandes diferenças são essas. O limite de caracteres no Twitter, passa a redundância, limita-te um bocado, porque tens que ser muito, muito assertivo e tens de ter as palavras certas para transmitir aquilo que queres. Com o site isso não acontece, tens a tal liberdade dentro de alguns limites, mas muito mais generosos, tens a tal liberdade para dizer aquilo que queres, e que seja mais, que também seja apelativo também para que a leitura seja mais apelativa para quem lê. E eu acho que essas são as principais diferenças. Eu retive aqui duas ideias do que tu estavas a falar, que era escolher bem as palavras e também a liberdade que poderíamos ter quando escrevêssemos. Até que ponto é que também os jornalistas, que são, quer queiramos quer não, são das pessoas que mais falam sobre futebol, os jornalistas desportivos neste caso, até que ponto é que também não são um pouco restringidos, quer pelas linhas editoriais, quer por tudo o que envolve o meio de comunicação em que trabalham? Mas estás a falar restrições em que sentido? Se calhar, por exemplo, estavas agora há pouco a promover uma ideia, embora essa ideia seja um pouco mais além, mas se calhar um mero jornalista pode apresentar um tipo de reportagem de novos conteúdos, se calhar mais interessantes até, e esbarrar nas linhas editoriais de um jornal ou de uma televisão ou de uma rádio. Sim. Até que ponto é que isso não tem acontecido em Portugal? Até que ponto a liberdade criativa do jornalista também não é um pouco cortada, digamos? Assim, só posso falar do meu exemplo. E eu nunca senti isso de forma muito drástica. Senti sempre que as minhas ideias, ou quase sempre que as minhas ideias, se não fossem aproveitadas, pelo menos eram analisadas. Mas depois lá está, os jornais, pelo menos o meu trabalho, que é o Jornal de Notícias, tem menos páginas do que o Jornal Desportivo, não é? Tem menos espaço para que tu possas lá puxar outros temas, para trabalhar outros temas. E tu também, a partir do momento em que entras numa realidade, seja ela qual for, também tu vais apercebendo mais ou menos daquilo que podes propor, daquilo que podes fazer, daquilo que podes trabalhar. Já sabes que há temas que dificilmente vão ser aproveitados, e esses não vale a pena sequer propor. Mas limitação, eu acho que
ou restrição, como tu também acho que também usaste essa palavra. Sim, sim. Eu nunca senti isso. Agora tu tens sempre que te adaptar àquilo que ao sítio onde estás. Isso é como tu, é diferente trabalhar no JN do que trabalhar no Expresso, por exemplo. E portanto, a partir daí também cabe a ti, a jornalista, jogares com isso e saberes que por muita vontade que os editores tenham, que os diretores tenham, há temas que muitas vezes também nem sequer têm espaço para ser aproveitados, mas acho que a restrição é mais nesse sentido. Ainda é difícil falar de futebol em Portugal, Vasco? Não. Eu acho que é cada vez mais fácil. E voltamos àquilo que falámos ao longo deste tempo todo. Eu acho que é cada vez mais fácil falar porque há cada vez mais matéria para falar, mais matéria para discutir, mais matéria para conversar, mais matéria para analisar, mais matéria para ser o ponto de partida para a evolução, mais plataformas que tu podes usar para conhecer gente que esteja disposta também a juntar-se à luta, esta luta entre aspas, que tu queres que aconteça. Eu acho que é cada vez mais fácil. É cada vez mais fácil. Agora, onde é que é mais fácil? Eu acho que também que é nas redes sociais. As redes sociais, nesse caso, têm alguns problemas e promovem algum vício, mas se algum mérito tem é esse. Eu conheci muita gente através do Twitter que também tem esta vontade. Sinto que também o Twitter foi importante para eu me valorizar naquilo dentro do futebol, no tipo de conversa e discussão que eu quero promover. E portanto a minha resposta à tua pergunta é não. Eu acho que não é cada vez mais difícil, pelo contrário, é mais fácil e basta tu quereres e basta tu estares atento. Fazia-te mais uma pergunta. Até que ponto é que, para ser mais creditado junto do público, o jornalista desportivo também não deve procurar outro tipo de conhecimento que não é aquele apenas informativo, mas conhecimento tático e sobre, por exemplo, os planos da gestão e da liderança no futebol, como tu também tinhas falado? Até que ponto o jornalista não deve procurar também saber mais sobre essas áreas? Eu acho que cada vez mais, não só jornalista, mas mais gente deve saber mais dessas áreas. Em relação ao jornalista, eu acho que quanto mais ele souber, quanto mais ele estudar, quanto mais ele se interessar por outras coisas, melhor para ele, melhor para onde ele trabalha, vai-lhe abrir mais horizontes, vai dar mais possibilidades de escrever e de trabalhar naquilo que gosta. Vai ser, não vou dizer, não quero usar a palavra mais credível, mas vai ser pelo menos mais interessante para quem o lê e para quem o ouve, ou para quem o vê também. Acho que nós estamos numa altura, numa época em que a valorização pessoal é importante em muitas áreas e no jornalismo também. E nós hoje podemos fazer jornalismo onde trabalhamos, podemos fazer jornalismo pessoalmente nas nossas redes sociais, podemos fazer jornalismo até a conversar com alguém, até numa discussão nas redes. E portanto, quanto mais o jornalista souber, quanto mais estudar, quanto mais se interessar por outras coisas, melhor para ele, sem dúvida. Vasco, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa à nossa conversa. Não, acho que está tudo. Acho que falamos aqui, tocámos em pontos interessantes e esperamos também que isto ajude a promover a discussão. Lá está, que é isso que eu quero e que eu procuro sempre que falo e sempre que escrevo nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez. Também.
Exatamente, passem pelo site do Vasco, em vascosamouco.com, e também pelo Twitter e pelas redes sociais dele. Vasco, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado, foi um prazer. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!